Quanto mais música você aprender, menos você evolui no contrabaixo para tocar na igreja. Meu nome é Ezequias e eu ajudo iniciantes no baixo a se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu propósito, se esse é o seu objetivo, já me segue, já começa a curtir essa live para você não perder as próximas aulas. Então se inscreve e me siga em minhas redes sociais para não perder as atualizações e as aulas diárias que a gente traz aqui para todos vocês. Quanto mais música você aprender, menos você evolui no contrabaixo para tocar na igreja. Esse é o tema da nossa aula de hoje. E muitas pessoas, às vezes, vêm tentando aprender há muito tempo e não conseguem desenvolver. E acha que é por falta de capacidade, outras acreditam que é por conta da idade, outras pessoas acham que é porque não tem dom, mas no final das contas, tudo tem a ver com exatamente o tema da nossa aula de hoje. Porque a gente já começa a estudar da forma errada. Eu já venho falando há muito tempo que se você estudar com o método convencional, o que seria o método convencional? Estudar em escolas de músicas que não tem o propósito e objetivo de te tornar um baixista preparado para tocar na igreja, você não vai evoluir. E eu quero que você entenda o porquê. Normalmente, quando a gente começa a estudar um instrumento, o objetivo é único e claro, é você aprender a tocar músicas. Só que você tocar simplesmente músicas, tirar repertório, que é exatamente a forma que normalmente a gente estuda numa escola de música tradicional, convencional, você simplesmente vai ser um reprodutor de música como se fosse um robô. Você aprende aonde tem que apertar e toca simplesmente a música. Aprende o ritmo que você tem que tocar, às vezes tira alguns arranjos, tira algumas linhas de baixo, mas no final das contas você não sabe exatamente o que você está fazendo. Então, se você quer deixar de tocar simplesmente cabeça de notas, ficar simplesmente tocando tônicas, você tem que estudar contrabaixo como um todo e estudar ferramentas, porque a coisa mais simples que tem é você tocar a estrutura de uma música. Vários hinos vai ter pouquíssimos acordes. Eu poderia tocar aqui 10 hinos com apenas 3 notas, com apenas 3 acordes. Seria simples, mas objetivo. Poderia tocar esse hino aqui, ó. Ó, consegue eu andei e perdido vaguei, com 3 notas. Longe, longe do meu Salvador. Beleza, aprendi a tocar. 1, 2, 3, 10 hinos. Mas e aí, você vai tocar só a cabeça de nota para sempre? Se você quer tocar na igreja, o que acaba impedindo de muitas pessoas começarem é exatamente a falta de segurança. E a gente só não tem segurança em tocar na igreja quando a gente não estuda do jeito certo, quando a gente tem muitas lacunas no nosso aprendizado, no nosso ensino. Então você tem que estudar ferramentas, você precisa aprender música como um todo. Eu sempre falo, nosso objetivo aqui é ajudar única e exclusivamente iniciantes no baixo a se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Mas se o seu propósito é tocar na igreja, você já precisa estudar do jeito certo. Eu costumo dizer que os melhores músicos que nós temos no planeta Terra é os músicos cristãos. Por quê? Porque a gente acaba tendo que se virar em várias situações diferentes. A gente tem que tocar um hino com 3 acordes, igual eu mostrei aqui, a gente precisa tocar um hino com muito mais acordes, eu poderia tocar o mesmo hino com muito mais notas. Ó, consegue eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Fazer frase. Mas do céu ele desceu e teu sangue verter para salvar um tão pobre pecador. A gente tem que tocar ritmos diferentes, ritmo de samba, por exemplo, ritmo de forró, para os corinhos de fogo, por exemplo, tocar reggae. Depende muito do hino, porque tem vários hinos com estilos diferentes dentro da igreja. Tem que tocar os pop, que são as músicas worship hoje em dia, que é tocado. Temos que saber tocar lendo cifra, partitura, tablatura, tocar de ouvido. No final das contas, a gente precisa ser um músico completo. Só que para você aprender cada um desses temas que eu estou falando aqui, obviamente que você não tem que estudar música. Você tem que aprender cada uma dessas técnicas para você conseguir tocar com segurança na sua igreja. Porque a partir do momento que você está estudando como tocar um hino, você está deixando de estudar e ter o conhecimento de como que funciona uma escala de Dó maior, por exemplo. De como que funciona uma frase dentro da escala de Dó maior. De como que funciona um acorde. Porque se eu aprendo essas ferramentas, automaticamente eu consigo aplicar depois, posteriormente, em qualquer hino.
Ah, aprendi os acordes, que é uma ferramenta, então eu já posso tocar o hino em acorde. Ó, consegue eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Aprendi uma escala de Dó maior. Então, automaticamente eu consigo já tocar uma melodia dentro da escala de Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi. Eu tô tocando de forma consciente. Eu não tô tocando simplesmente de forma subjetiva, só decorado e tocando qualquer coisa. Percebe a grande diferença? E música, ao invés de ser o principal no nosso estudo do contrabaixo, acaba sendo secundário. Música, depois que você aprende essas técnicas, essas ferramentas, você consegue tocar com segurança e você consegue tocar qualquer música aplicando qualquer uma dessas técnicas. Então o foco tem que ser em técnica e em ferramentas, em você ter conhecimento profundo sobre o contrabaixo e saber o que você está tocando. Entender muito bem sobre os 3 principais pilares do contrabaixo, que é você saber sobre ritmo, harmonia, melodia, quais são os principais ritmos que você tem que saber para conseguir tocar qualquer hino, conhecer pelo menos as escalas básicas e base, conhecer a parte harmônica, como funcionam os acordes, um acorde maior, um acorde menor, campo harmônico. Você começa a tocar com muito mais segurança. E automaticamente, se você foca no que é essencial, que são essas ferramentas, tocar depois hino acaba se tornando algo muito simples, porque você foca na base. Agora, a partir do momento que você fica só treinando música, repertório, você acaba aprendendo várias músicas e sempre dependente de alguém trazer um arranjo novo para você, trazer uma nova frase para você, porque você não tem consciência do que você está tocando e você sempre se torna um músico limitado. Eu quero tornar vocês músicos independentes e preparados para tocar na igreja. É exatamente o que eu faço com os meus alunos que fazem parte do meu curso de baixo gospel. Por isso que grande parte deles, com menos de 2 meses, já estão tocando na igreja com segurança. É porque eles são melhores? Não. É porque eles estudam do jeito certo. E aí, de forma secundária, você vai estudar e aprender a tocar as músicas. Porque aí você já entendeu as ferramentas, para você tocar os hinos depois, se torna muito simples. E tem muita gente que às vezes fala, nossa, professor, seu ouvido é tão bom, nossa, como você consegue tocar tanta frase, como você consegue tocar de forma tão segura, porque eu não estudo simplesmente a música. Eu estudo ferramentas, técnicas, me preparo antes e quando eu vou tocar qualquer hino, se torna mais simples, porque eu já estudei tudo que tem dentro daquele hino. Então estudem desse jeito se você quer ter segurança na hora de você estar tocando, porque o nosso objetivo aqui é único e exclusivamente ajudar iniciantes no baixo a se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Se você está curtindo e gostando dessa aula, deixe o seu like, deixe o seu joinha, que isso é muito importante para que as redes sociais entendam que esse é um conteúdo importante e automaticamente distribua e mostre para outros irmãos que têm o mesmo propósito e objetivo de aprender a tocar baixo para estarem tocando na igreja. E para finalizar, eu quero que vocês entendam que não é errado você estudar música, mas não coloca aprender música como prioridade nos seus estudos. A prioridade é você estudar ferramentas e aprender a tocar baixo. E depois, de forma secundária, você estuda os repertórios de como tocar os hinos. Senão você sempre vai ser limitado e não vai conseguir sair das tônicas. Essa era a aula que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Se você curtiu, compartilhe essa live, essa aula com o grupo do WhatsApp da sua igreja e dê a oportunidade de mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Porque o nosso objetivo é ajudar único e exclusivamente iniciantes no baixo a se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Um ótimo dia para todos vocês, fiquem todos na paz. Um abraço, até a próxima, valeu, tchau!